Olá, família de Jesus, discípulo joinha. Seguinte, vamos começar a estudar a carta do apóstolo Paulo à igreja da Galácia. Gente, é fantástica essa carta. Ela tem uma verdade que impacta muito nossos corações. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Esses dias que estaremos estudando a carta do apóstolo Paulo à igreja da Galácia. A carta aos Gálatas é como uma espada flamejante, brandida pela mão de um grande espadachim. Paulo a escreveu para responder a um ataque contra ele e ao Evangelho. Queridos, a carta aos Gálatas é uma força poderosa da palavra de Deus, porque ela vai destacar a grande verdade, o grande poder do Evangelho. Mas ela destaca isso na seguinte circunstância, porque o Evangelho estava sendo atacado e Paulo levanta uma palavra sobre a verdade do Evangelho. E quando a gente sai fora do que é o Evangelho, nós entramos em religiosidade. Quando nós saímos fora do que é o Evangelho, nós entramos em mentira. Queridos, eu gosto muito disso daqui. Ela é uma espada flamejante, sabe? Ela é uma espada de fogo realmente. Para quê? Para impactar e para transformar nossas vidas. As verdades da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas é muito poderosa. Vamos ver uma introdução sobre ela. Seguinte, foi na segunda grande viagem missionária de Paulo, cerca do ano de 51, em companhia de Silas e Timóteo. Eles passaram pela Licônia, na Frígia, e pela Galácia. Na verdade, Galácia, queridos, não é como Corinto, que é uma cidade, ou como Éfeso. Galácia, na verdade, é uma região. Uma grande região, imagina um estado com diversas cidades, né? Belo Horizonte, Juiz de Fora, Ipatinga, sabe? A região. Então, nessa região tinham diversas cidades, sabe? E em sua terceira viagem missionária, por volta de 54, 55, ele passou por todo o país da Galácia, que era uma região, como já foi dito, e da Frígia, fortalecendo os discípulos. Uma das missões de Paulo era o que? Era fortalecer o povo. Por isso, queridos, a gente precisa constantemente ser fortalecido. A gente precisa buscar o fortalecimento no congregar. Quando nós congregamos, nós somos fortalecidos em Deus. Vamos lá? As igrejas nasceram como resultado do trabalho missionário. Então, fez parte das viagens missionárias de Paulo. Por isso o apóstolo ficou muito preocupado espiritualmente quando ficou sabendo de agitadores cristãos judeus que tinham circulado entre os convertidos gentios, procurando lhes impor a circuncisão e as responsabilidades da lei mosaica como salvação. O que estava acontecendo, gente? Paulo pregou o evangelho ali na região da Galácia. Eu costumo dizer o seguinte, a região da Galácia era como o filho pródigo. Eles vieram, se arrependeram, se humilharam e realmente receberam ao Senhor Jesus. Passou um tempo, eles ficaram muito parecidos com o irmão mais velho, sabe, religiosos. Eles viviam com Deus, mas achavam que para viver com Deus eles precisavam cumprir regras, as regras da lei judaica, como a circuncisão e outras, sabe? Mas na verdade, por que eles estavam com essas ideias? Porque falsos pregadores foram lá. E isso acontece muito hoje, queridos. A gente já muitas vezes sai fora do que é o evangelho, porque a gente ouve falsas verdades, falsos testemunhos do evangelho, falsas interpretações da palavra. Por isso é muito importante você ficar ligado ao que seus líderes, seus pastores ensinam. Certo? Porque, ainda mais hoje em dia, cuja informação está disseminada, você vai ouvir de tudo e um pouco mais. Olha só, queridos, como que o apóstolo fala. Gálatas 1:7. O qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Jesus. O que ele está dizendo aqui? Que tem uns que estão fazendo o quê? Transtornando o evangelho. Quer dizer, estão mudando o evangelho. Para você ser cristão, você tem que pegar o seu filho e circuncidá-lo. Ah, você se converteu, você é um homem, você tem que se circuncidar. Sabe, eles estavam jogando essas palavras. Eles têm zelo por vós, mas não como convém. Mas querem excluir-vos, para que vós tenhais zelo por eles.
sabe? Esses homens estavam aqui enganando. Eles têm zelo, mas não como convém. Era o que eles estavam mais interessados? Existia um interesse. Aqueles homens eram falsos mestres que estavam ali, que eles tinham, na verdade, um interesse em quem? Não naquela igreja, mas neles mesmos. Porque eles estavam ali pregando que uma falsa verdade do evangelho. Os adversários de Paulo, que eram esses homens, né, estavam perturbando. Existia o quê? Esse espírito de perturbação. Eles estavam perturbando os irmãos ali da Galácia. São considerados por Paulo como falsos cristãos e espiões. Homens que pregavam um evangelho diferente do que Paulo pregava. Então eles pregavam um evangelho que diferente do evangelho que Paulo pregava. Então eles não estavam pregando a verdade. Eles pregavam que a vida com Deus não era pela graça, era pelo meu mérito, pelo que eu fazia. Mas nós sabemos que a salvação, queridos, a salvação nós recebemos pela graça, através da nossa fé na morte, no sacrifício de Jesus Cristo, por nós. E nós colocamos a nossa confiança. Esse é o evangelho. Mas eles queriam colocar confiança o quê? Naquilo que eles faziam. Mas aí que a gente tem que ficar atento. Muitas vezes nós agimos assim. Nós achamos que para nós sermos salvos, nós precisamos fazer alguma coisa para Deus. Mas o evangelho não quer dizer isso. Nem mesmo a vida cristã fala disso. Eu não cresço fazendo coisas para Deus. Eu cresço me relacionando com Deus. E através do meu relacionamento com Deus, eu vou e vivo a experiência de quê? De servir, de fazer coisas para Ele. Mas a base está no quê? No relacionamento. A base está em relacionamento. Vamos lá? Paulo escreveu para responder um ataque contra ele e ao evangelho. Se esse ataque tivesse tido êxito, o cristianismo teria convertido em outras tantas seitas judias. Algo dependente do quê? Da circuncisão e da observância da lei, em vez da graça. Então, nós somos cristãos não porque a gente observa um código moral cristão. Nós somos cristãos porque nós adoramos a Deus, nós nos relacionamos com Deus. E porque nós adoramos a Deus e nos relacionamos com Deus, a gente faz o quê? Aquilo que Deus quer, aquilo que Ele ama. Então, a base é o relacionamento. A base é a nossa relação de adoração a Ele. Então, queridos, qual o propósito da carta? Era defender a autoridade apostólica de Paulo, porque eles estavam questionando a autoridade apostólica dele, e neutralizar a influência dos judaizantes. Quem eram os judaizantes? Os judaizantes eram justamente esses falsos mestres, que eles diziam mais ou menos o seguinte: você aceitou Jesus? Beleza, legal. Agora você tem que fazer o quê? Você tem que circuncidar, você tem que seguir as leis, porque você também tem que se transformar em um judeu. Porque a salvação é para os judeus. Tudo bem que você aceitou Jesus, mas você também tem que cumprir o quê? A lei, para você ser salvo e ser aceito por Deus. Sabe? Então, esses judaizantes estavam pervertendo o evangelho. Porque o evangelho é pela graça, através da morte e sacrifício de Jesus. Eles estavam destruindo a própria essência do cristianismo. Diminuindo a sua o quê? Espiritualidade para um cerimonial. Quer dizer, siga a lei e você será aceito. A epístola, de forma controversa e com especial referência para os judaizantes, quer dizer, da Galácia. Esses judaizantes, eles estavam pervertendo o evangelho. Então, é uma carta que defende a autoridade do evangelho. Um outro propósito, queridos, muito forte nessa carta é o quê? Ela é uma exortação para fortalecer aqueles cristãos na fé deles em Cristo. Porque uma vez que aqueles judaizantes estavam colocando mais valor à lei, eles começaram a ficar fracos na fé deles. E existe uma ênfase no quê? No fruto do Espírito, que é diferente do que de obras da carne, que nós vamos aprender lá, vamos falar melhor quando estudarmos capítulo 5. Então, queridos, essa carta ela é muito importante, ela é muito parecida com Romanos, certo? Mas ela fala muito do assunto que dessa luta, dessa controvérsia com esses judaizantes. Sabe, que eles queriam mudar o evangelho. Isso é muito precioso para nós hoje, porque existem muitas pessoas querendo o quê? Mudar o evangelho. Algumas chaves para a gente entender a carta aos Gálatas. A palavra fé, graça, liberdade.
Jesus é visto como libertador do jugo da lei. Jesus realmente nos liberta, sabe? Dois versículos chaves aqui é o seguinte, verso 6. Admiro-me que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. Esse outro evangelho é aquilo que eu já falei, era um evangelho que não necessariamente transformava, era um evangelho que você aceitava Jesus e aí você tinha que virar um judeu, certo? No caso hoje não tem isso, mas a gente vive um evangelho que muitas vezes fala que a gente tem que fazer coisas para ser aceito por Deus, mas não é assim. E foi para a liberdade, capítulo 5, verso 1, foi para a liberdade que Cristo os libertou. Portanto, permaneçam o quê? Firmes e não se deixam submeter novamente ao jugo de escravidão. Amém, queridos? Entendendo isso, você vai entender toda essa dimensão do Evangelho. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.